Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Parabéns pelos corajosos que aceitaram o desafio de cultuar ao Senhor em meio ao carnaval, em meio à chuva. Vocês disseram: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu vou pagar o preço, mas eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu santo nome, eu quero ouvir a palavra de salvação, de transformação, de vida eterna. Aleluia! 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 O som ficou um pouco alto porque a fora no telhado fica um pouco difícil, mas qualquer coisa você chega mais para frente para ouvir melhor. O livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Tem livro? Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Quando você achar que está cheio de tesouro, fica antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Mais perto de Hebreus e Tito. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4. Bom estarmos na casa do Pai. Aleluia! Aleluia! Diz assim: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que já de algum que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo poder do seu Rei. Prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Comece a sempre em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, pela revelação da tua palavra. Que o Senhor nos desperte pela palavra, pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor nos amadureça, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos faça cada vez mais homens e mulheres de destino. Que o Senhor nos cuide com intrepidez e ousadia, com entendimento, com sabedoria, com inteligência. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades da nossa alma e do nosso dia a dia, Pai. Guia-nos, Senhor, mansamente as águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Em nome de Jesus, proteja a tua sabedoria. Amém? Todos estão me ouvindo? Vamos, se tiver dificuldade, é só chegar um pouco para frente. Amados, Deus usou o apóstolo das nações, o
apóstolo Paulo para essa pregação. E o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma, em uma cadeia, uma prisão. Ele estava preso em Roma por causa do Evangelho, por causa do que o Senhor tinha que fazer através dele. Mas o apóstolo Paulo, dentro da prisão, dentro da cadeia, por causa do Evangelho, ele escreveu muitas cartas. E essa carta, precisamente, ele escreveu para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Como é o nome do seu filho na fé? Timóteo. E ele viu, quando ele chegou e percebeu o interesse de Timóteo, o zelo de Timóteo, o coração de Timóteo voltado para o reino de Deus. E ele viu a dedicação de Timóteo e ele disse: eu vou levar esse jovem para ministrar sobre a vida dele, para ser o mentor dele, para preparar ele mais e mais para o futuro, pois a vida não está fácil para ninguém, e principalmente naquele tempo, a perseguição para aqueles que eram no caminho. Você é do caminho, Jesus é o caminho. Amém? E o apóstolo Paulo, sabendo dos desafios que Timóteo, ainda pastor, futuramente bispo e depois apóstolo, ele tinha que continuar recebendo as instruções, ele tinha que continuar recebendo uma mentoria de um líder que marcou aquele tempo e continua marcando, porque estava servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor nos chamou para isso, para vivermos desse Evangelho de transformação, vivermos desse Evangelho de obediência, de testemunho, vivermos desse Evangelho de aliança, de graça, de frutificação, de renovo, de unção. Aleluia! Então o apóstolo Paulo disse assim: conjunte perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Aleluia! Pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ele sabia do desafio do seu filho na fé de morte, que estava sendo preparado para ser, digamos, aquele que sucederia o apóstolo Paulo como filho na fé. E esse filho, ele precisava ser cuidado, ele precisava ser orientado, ele precisava entender que existiam muitas armadilhas, como ainda hoje existem muitas armadilhas que querem nos atrair com fábulas, com mentira, com engano, com falsidade, falsos líderes, falsos profetas, enganadores, amantes de si mesmos. E o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo com veemência, com vigor, com despertamento. Ele estava dizendo: fique
esperto. Não ouça todo tipo de doutrina, todo tipo de ensino, porque a doutrina que vai prevalecer é do reino de Deus, é da palavra de Deus. Absorva o que você tem aprendido, guarda o que você tem aprendido e ensina o que você tem aprendido e vivido desde sua mocidade. E nós precisamos, como Timóteo, resgatar o que nós aprendemos. Nós precisamos testemunhar o que nós aprendemos do Senhor. Nós precisamos viver esse evangelho de transformação, de renovo, de impacto. E nesse tempo, quanto mais o mundo está se corrompendo, o mundo está mergulhando no pecado. Nesse tempo, na festa de carnaval, é uma festa verdadeiramente carnaval é de carne, é só para agradar a carne. Diga misericórdia. E muitos estão vivendo e se distraindo simplesmente para agradar a carne. A Bíblia diz que comiam, bebiam, casaram-se e davam-se em casamento. Assim também como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. O Evangelho não é comida e bebida. O Evangelho não é comida e bebida. O Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança, é testemunho, é viver em santidade. E o Senhor quer nos trazer essa mensagem. Guarda o que você tem para aquele que come a sua coroa. Guarda o teu coração. Não se corrompa com os maus costumes do Evangelho, que não é esse Evangelho genuíno do reino de Deus e da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz: prega a palavra em todo instante, prega em tempo e prega em fora de tempo. Em outras palavras, pregue sempre a palavra. Viva sempre essa palavra, anuncie sempre essa palavra, ame o próximo, mas viva o Evangelho de transformação. Aleluia! Exorta com toda a longanimidade, exorta com paciência e doutrina. O que é doutrina? Ensino. E está se referindo aqui ao ensino da palavra de Deus. Tenha entendimento, busque sabedoria, busque a palavra de Deus, busque a orientação do Eterno, para você prosperar em todos os seus caminhos, para crescer e para que as escamas dos olhos caiam por terra. Oh, aleluia! Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Alguém está vendo alguma coisa diferente para esse tempo? Está a mesma situação. As pessoas buscando o seu próprio interesse. As pessoas buscando agradar a si mesmo ou alguém que esteja ministrando só que agrade o seu coração. Então, pois haverá tempo que não suportarão a sua doutrina. E esse tempo chegou. Não foi só lá naquele tempo, não. O apóstolo Paulo estava profetizando também para
querem dar ouvidos à palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz: ouvi, e a vossa alma viverá. Ouvi, e a vossa alma viverá. O livro de Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvido é um ouvido sem comichão, sem sujeira do mundo, sem sujeira, sem palavras horríveis, sem palavras fortes. Uma mente pura, um corpo puro, uma mente sã, um corpo santo. Então, quem vai ouvir é quem está dando atenção à palavra de Deus. Quem vai ser liberto é quem está prestando atenção à palavra de Deus. Quem quer viver o Evangelho de poder e transformação é aquele que vai ouvir e vai guardar no seu coração a palavra de Deus. Não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, isso aconteceu. Muitos ouviram, uma multidão seguia Jesus, mas outra seguia os seus próprios interesses, seguia o seu desejo carnal, seguia a corrupção, seguia a mentira. Então nós somos ovelhas. Nós somos o quê? Ovelhas que estão sendo tratadas pelo bom pastor. O bom pastor, ele cuida, ele ama cada ovelha que está na terra, cada vida que está na terra. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então tudo que Deus aborrece, se afaste. E o pecado Deus aborrece. O pecado não agrada a Deus, não agrada o coração de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E o pecado está onde? Onde a orgia, onde a bebedice, onde a carnalidade, onde a profanação. Nesse tempo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitos estão adorando ao aniversário, nos blocos carnavalescos, desfazendo de Jesus, colocando alguém para representar Jesus, como se estivesse apanhando. E Jesus está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está vivo, aleluia. Ele tem o poder, ele tem a chave nas suas mãos. Quantos pais de família, quantas mães de família, nesse tempo, no carnaval, nas escolas de samba, estão traindo seus maridos, estão traindo suas esposas. As drogas estão rolando soltas. Por quê? Porque não querem ouvir o Evangelho. Porque esse tempo chegou que não suportarão ouvir essa doutrina. As crianças estão aprendendo a se vestir melhor, com menos roupa. As danças profanas
recusarão a dar ouvidos à verdade. Sabe quando você prega o Evangelho e a pessoa diz: isso é ação do inferno, isso é ação do maligno. As pessoas só querem que se agrade o seu coração e a sua cara. Mas quando é o Evangelho de transformação do reino de Deus, muitos estão assim. Eu não quero, eu não aceito. O sangue de Jesus tem poder. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ouvir a verdade é ouvir Jesus falar. Ouvir a verdade é aceitar a transformação. Ouvir a verdade é ser impactado na sua alma e querer a transformação que vem do alto, que vem da palavra de Deus. Aleluia! Que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, meu filho, igreja do Senhor, tu, porém, sê sóbrio, diga sóbrio. Diga: eu quero sobriedade, pela palavra, pelo Espírito, pela presença de Deus, pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Aleluia! Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Fica atento em todas as coisas. Suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Diga: eu vou cumprir cabalmente o meu ministério, para que o Senhor